Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Antes de mais nada, eu e Marcos gostaríamos de desejar a todos os ouvintes um feliz 2025, desejando que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas, que possamos todos nós, nesse novo ano, seguirmos com Jesus e por Jesus, não é? Tentando a cada dia melhorar o comportamento com a ajuda desses bons e amigos espirituais, para que nós, com o estudo da doutrina espírita, né, venhamos a melhorar cada vez mais o próprio comportamento. Então, vamos começar. Continuamos estudando o capítulo 7, A Queda de Otávio. Capítulo 7 do livro Os Mensageiros. O último programa, nós vimos que o Otávio está relembrando o porquê do fracasso dele, está contando para o André Luiz e para o Vicente, os porquês, porque foram vários, né? Os vários porquês do fracasso da tarefa mediúnica dele. No programa passado, a gente viu que ele queria conciliar à força os deveres espirituais com os prazeres delituosos, coisa que a gente sabe que não dá. E aí ele conta que quando ele tinha 20 anos, o pai desencarnou e aí ficou na orfandade 6 crianças. A gente lembrou que essas 6 crianças, na verdade, eram aqueles 6 benfeitores lá de Nosso Lar, que o ajudaram muito, não é? Que não mediram esforços para que a reencarnação dele se tornasse exitosa. Mas ele nunca, né? Nós vamos começar a ler agora, a gente vai ver que a rebeldia dele só foi aumentando. A gente chegou a comentar também que com certeza ele já estava sendo obsediado, provavelmente, por espíritos de classe bem inferior. A gente lembrou do caso parecido com o dele, de um rapaz também, que frequentava uma casa espírita e que, quando saía da reunião, os obsessores das suas energias sexuais logo se acoplavam a ele. A gente lembra que essa história está no livro Missionários da Luz, capítulo 5, não é? Então, a gente também falou do cuidado que a gente deve ter quando a gente julgar que pessoas que estão passando por certas dificuldades materiais ou morais, né, aos nossos olhos, porque a gente só vê a aparência, que são espíritos endividados com muitos problemas, mas a gente vê que esses 6 órfãos com condição financeira difícil e sem pai e sem mãe são benfeitores reencarnados. Então a gente fez até uma meditação no sentido de achar que muitas vezes aquelas pessoas que a gente ajuda, às vezes pode ser só
um trabalho de pagamento de dívida nossa para com aquela pessoa. Nós estamos ajudando porque a gente deve muito a essas pessoas. Porque tem pessoas que às vezes a gente faz questão de ajudar, né? Gosta de ajudar, se sente bem. Às vezes nada mais é que uma dívida que está sendo paga, porque nessa encarnação a gente está podendo como que retribuir ao bem recebido no passado. Então agora continuamos no parágrafo 19 e vamos começar a nossa leitura. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados, porque a gente tem que ver aqui que algumas coisas foram fatais, não foram escolha dele, né? Foi um planejamento, ele ia ficar órfão, né, da mãe aos 13 anos, já estava no planejamento ele receber essas 6 entidades amigas, não é? Então estava no planejamento o pai casar de novo com essa senhora. Então, tem certas coisas que realmente são fatais, não tem como, mas e aí o Otávio não aceitou esse encargo de ter que proteger uma senhora viúva, porque lembrando que naquela época, com certeza, né, esse livro aqui é de 44, não existia ainda aquela pensão por morte de esposo, ainda não tinha. As viúvas, né, como ao tempo de Jesus, e os órfãos ficavam em muitas dificuldades quando o provedor da casa desencarnava. E aí, ele que poderia ajudar, né, se negou a isso. Após 2 anos de segunda viuvez, porque a senhora era viúva quando se casou com o pai dele, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Eu imagino a dor que realmente o Otávio devia estar sentindo quando chegou ao nosso lar, porque ele mesmo relata que ele ficou nas zonas inferiores sofrendo muito. Mas quando ele foi levado a nosso lar, não é, a dor continuava. Porque imagine você ter na tua consciência, né, a experiência de ter abandonado aqueles que foram teus benfeitores. Isso deve ser uma dor tão profunda, tão grande. O André não é? Luiz, se nós lembrarmos lá no livro Nosso Lar, quando ele reencontra aquele espírito, que eu esqueci o nome agora, que foi empregada na casa deles, dos pais dele, e ele, de uma certa forma, abusou dela, ele reencontra no plano espiritual. Como é que ele se sentiu, não é? Ele não se deu nem ela chega perto dela, ela está no leito, ainda bem desequilíbrio, né? Debilitada, e não se dá a conhecer a ela. E ele conversa e tal, ela fala sobre ele e tal, e ele promete a ele mesmo que ia fazer de tudo a partir dali para a melhora dela. E também tem o reencontro dele com o Silveira, lembram? Porque o Silveira, o pai do André Luiz, tinha emprestado um dia tipo um agiota, né? E foi cobrar o Silveira doente que estava, não podia trabalhar para ganhar o dinheiro. Naquela época não tinha os benefícios que os governos dão hoje. E aí ele cobra dele esse mesmo e acaba com a vida do Silveira. O Silveira, financeiramente, teve que abandonar a casa, a família para outro lugar. E o André Luiz apoiou a atitude do pai. Não foi o André Luiz que fez, ele apoiou. Só por ter apoiado, ele fica com vergonha de falar com o Silveira. É tanto que, acho que a dona Laura, o Tobias, não lembro, fala com ele, vai lá que a oportunidade é agora. Imagina o que a Teresa está falando, imagina o Otávio aqui. Coitado. Nossa, eu não queria estar na pele dele. Né, muitas vezes vai acontecer conosco. Em seguida, dando largas à ociosidade, aí que, né, mandou as crianças embora, porque ele ia ter trabalho com as crianças. Mandou embora e estava solto, como se diz na vida. Cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência, ou caso morre.
né? Isso aqui a gente lembrando que isso é no começo lá do século passado. Então, não era tão banalizada, não é, você ter uma relação afetiva com uma pessoa, essa pessoa engravidar e ficar por isso mesmo. Como a gente vê hoje em dia, isso, não é, a irresponsabilidade campeando, não é, nos nossos arraiais odiernos. Naquele tempo não era assim. Então ele casou obrigado, porque se dependesse dele, ele com certeza não iria assumir a paternidade dessa criança que viria a nascer. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível. E aí, como é que esse chamado chegava? Para ele, no caso, médium, porque ao que consta, a mediunidade dele, o exercício não foi bloqueado. Porque ele nasceu médio, vai morrer médio porque o corpo dele foi preparado. Mas o exercício, ao que consta, não foi bloqueado. Então, esse chamado do invisível, no caso do Otávio, ele chegava mesmo através da sua mente. Via direta. Via direta. No livro dos Espíritos, fala que todos nós recebemos essas orientações através da onde? Se a gente não é médium ostensivo, através do sono. Na pergunta 410, Kardec indaga: tem-se algumas vezes durante o sono ou a sonolência ideias que parecem ser muito boas e, apesar dos esforços para se lembrar delas, apagam-se da memória. De onde vêm essas ideias? Resposta: são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e desfruta de maneira completa de todas as suas faculdades durante esse momento. São frequentemente também conselhos que os outros espíritos dão. Então, no caso do Otávio, essa orientação via direta. No nosso caso, que não temos a mediunidade ostensiva, ela pode chegar como uma inspiração, né? Ou pode chegar durante o sono, né? Durante o nosso sono. Como diz Kardec, os espíritos aproveitam para nos aconselhar a essa época. Então, olha, com toda a problemática, né, abandonou as crianças, né, largou lá a moça no leprosário, provavelmente nunca foi ver, né, a situação dela, saber da situação dela. Casou obrigado, quer dizer, abusou lá da moça e teve que casar, e fora as outras moças que ele também, porque o que o médico falou para ele? Meu filho, você tem que botar essa energia para funcionar, né? A energia sexual. Então, que ele deve ter, né, infelicitado e talvez até engravidado outras pessoas, outras mulheres, né? Não se sabe. Mas ele mesmo assim, olha o que ele diz, né? Persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Então, Deus não é pobre de recursos. A gente acha que Deus é pobre, negativo. Deus é milionário, bilionário de recursos, de misericórdia para toda a humanidade. Nós é que viramos as costas. Nós é com nossa rebeldia, com as nossas queixas, com a nossa vaidade, né? Com todo o séquito de defeitos é que nos afastamos da bondade divina. Por isso a necessidade primordial, que é lei, né? De encarnarmos para evoluir, conforme está bem explicado na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação. E os Espíritos respondem que Deus lhes impõe a encarnação, nos impõe a encarnação com o fim de fazermos chegados à perfeição, né? Então, é essa questão do aprendizado no plano espiritual, que ele teve 30 anos e fez o que fez. E assim é com quase todos nós, na grande maioria da humanidade. Porque preparados nós somos.
imagina se os nossos pais colocariam a gente numa situação em que a gente não pudesse sobreviver sem estar preparado, né? Por exemplo, uma prova, pudesse passar bem, se a gente não se preparasse bem e cobrasse de nós depois. Como? Não iam fazer isso, né? Se os nossos pais, são espíritos imperfeitos, apesar de serem nossos pais, não fariam isso, imagina Deus, que é Pai misericordioso. Ele não vai dar uma situação que a gente não possa passar por ela. Porém, o aprendizado é nosso. Essa situação do Otávio que a gente está vendo é uma situação corriqueira que acontece em nossas vidas. Quando a gente fala que a gente fica estupefado com a atitude dele, como a Tereza colocou agora, abandonou a madrasta com os 3 filhos, com 6 filhos, abandonou os seus irmãos, né? Seus irmãos, e abandonou ela no leprosário. Ele fala da cobrança que ele tinha com os outros, do sexo desequilibrado e tudo mais, culminando com esse abandono que ele fez. Mesmo assim, o auxílio vinha para ele, então, por via direta, na forma de comunicações diretas. O que você está fazendo da vida? A Tereza falou do sono. Isso para o médium fica muito mais caracterizado, muito mais gravado na memória dele. Quando ela leu a questão do Livro dos Espíritos, ela fala, Allan Kardec estende mais um pouco, dizendo que a gente pode esquecer, mas aí o Espírito responde que vem por intuição direta depois. E no caso dele, ele que é médium, muito mais ainda. Aí a gente pode perguntar, puxa vida, mas se ele ia falir, Deus não sabia? Sabia. Deus sabia, Jesus sabia, quem não sabia era ele. Ele que tinha que provar para ele mesmo, como ele está vendo agora, reconhecer o quão ainda negligente ele ainda é, como espírito, o quanto ainda ele tem que lutar para evoluir. Aí vem a lição. Como está no Livro dos Espíritos, na questão 258, que é a escolha das provas. A pergunta é a seguinte que Allan Kardec faz. Quando na erraticidade, antes de recomeçar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que se lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então ele escolhe o gênero das provações. As particularidades ele ainda não sabe, conforme está na questão 259, que é a pergunta seguinte, em que os espíritos respondem a Allan Kardec que a gente escolhe apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que a gente se acha. Então, como diz Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que ora te acontece é o colheito da sua sementeira. Mais ou menos ela fala assim. Então, as particularidades a gente não sabe porque são as nossas provas. A gente não pode deixar... Por exemplo, o professor sabe que o aluno não vai passar porque ele nunca estudou o ano inteiro. Chega agora, no mês de dezembro, ele vai tirar 10. Ele nunca estudou, ele sabe que ele não vai passar, mas ela tem que dar a prova a ele, é obrigação. Ele tem que saber que ele está se enganando. Continuando. Contudo, à medida que olvidar a meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Olha, ele agora no mundo espiritual ele tem consciência de que a maioria dos problemas, do labirinto em que ele se enfiou, foi causado pelo comportamento dele. E aí a gente lembra que essa advertência Kardec nos faz no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, não é? Bem-aventurados aflitos, no item 4, causas atuais das aflições. E Kardec coloca assim: de 2 espécies são as vicissitudes da vida. Promanam de 2 frontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora da vida.
Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição, não é? E aí Kardec coloca: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então agora o Otávio está reconhecendo que ele está sofrendo por sua própria incúria, como Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nesse capítulo, Kardec também coloca que a maioria, né, dos nossos problemas são aflições que a gente acumula na própria encarnação. Nós não estávamos, muitas das vezes, programados para passar por essa, no caso, né? Aqui o nosso amigo, ele estava cercado de facilidades, né? Iria ter algum trabalho com as crianças, sim, porque 6 crianças, ser uma mulher, que ele não podia casar, né? Ele ia ter mas isso aos poucos ia redundar num bem para ele, não é? Mas ele mesmo coloca aqui: continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Pelo menos agora, em nosso lar, ele já está arrependido, ele já está consciente de que as maiores dificuldades que ele enfrentou foi por conta do mau comportamento dele, do afastamento, né, da tarefa que ele tinha como médium, né, como ele mesmo diz. Cada vez que eu fui me afastando mais, apesar dos chamados do invisível, eu não fui cumprindo os meus deveres e acabei no labirinto, com certeza, com as escolhas que ele fez no presente. A realização espiritual se figurou cada vez mais difícil. Olha, se nós vivermos a vida de Divaldo Pereira Franco, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Divaldo, com todo o sacrifício dele, com toda a sua abnegação, ele sofreu muito. E pegar a biografia dele, está aí para quem quiser ver, é uma realidade, está encarnado ainda, inclusive, para podermos ver a dificuldade que ele teve para poder atingir um equilíbrio e ter o trabalho que ele tem lá maravilhoso da Mansão do Caminho em Salvador. Quem quiser, quem não conhecer, por favor, na internet tem. Com toda a abnegação e esforço dele, houve, né? Tá certo? Houve. Com toda a sua abnegação, houve muitas dificuldades. Acertei? O português é difícil, gente. Houve inúmeras dificuldades com toda a sua abnegação. Imagina com o comportamento do Otávio, com a dificuldade. Então, aí piora mais ainda a situação. Se no trabalho do bem a gente encontra dificuldades, a gente encontra as provas, muitas né? pedras pedras no caminho pedregoso, imagina no trabalho do bem, tá? Então, isso a gente vê inúmeros exemplos por aí, né? É o que ele está dizendo aqui, se a gente fizer uma comparação, né? As dificuldades são eu acho que vai ficar para o próximo programa, que a gente vai ver que a tragédia, o negócio, a continuação da tragédia, porque nós estamos chegando ao de mais um programa, agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir, não é? Que Deus, que é o nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, possa estar conosco nesse início de ano, que possamos cada vez mais desenvolver a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Um ótimo ano novo a todos, com Jesus no coração. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.